amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago mais uma sugestão de mesa posta, dessa vez uma sugestão com 4 lugares e bases rígidas em MDF, aqueles lugares americanos redondos com capinhas. As capinhas serão em tom de azul royal com poá branco. Uma sugestão para uma mesa que ao mesmo tempo é marcante pelo tom azul royal, traz toda a época retrô do poá e a delicadeza da louça transparente que deixa tudo mais clean e mais aconchegante. Eu espero que vocês gostem, é uma composição que eu fiz com muito carinho para vocês. Então, vamos lá? Então, para a composição de hoje, nessa sugestão para 4 lugares, vou utilizar bases em MDF com capinhas, em azul royal com poá branco, 4 pares de talheres prateados, 4 taças transparentes, 4 pratos transparentes e também 4 porta-copos nessa mesma linha transparente. Esses porta-copos, eles são feitos artesanalmente pela Bihome, uma marca aqui da minha cidade, mas ela entrega para todo o Brasil. Vou utilizar também guardanapos de tecido, na mesma estampa da capinha, azul royal com poá branco, com porta-guardanapos em rosa cor champanhe. E para o centro de mesa, para a decoração do centro de mesa, vou utilizar 2 vasinhos em MDF pintados de branco. Quem assistiu outros vídeos já pôde notar lá a presença desses vasinhos. Quem ainda não assistiu, eles estão numa outra composição, a mesa posta para o Dia das Mães, estilo clássico e clean. Eles fazem parte de um banquinho em MDF, eles encaixam nesse banquinho. Muito interessante a composição. E eles também fazem parte, assim, separadamente, com uma composição do mesa posta para o Dia das Mães no estilo Candy Colors. Continuando aqui para o centro da mesa, vou utilizar esses 2 castiçais. Eles são castiçais, tá? Que quando eu comprei, eles são vendidos para colocar aquelas velinhas redondinhas, né? Velinhas aromáticas, a gente coloca ali, dá para ver a iluminação pelo vãozinho deles. São bem versáteis. Eu utilizo em muitas composições como vasinhos, mini vasinhos. Então, eles estão aqui também com porta-guardanapos na mesma composição dos que serão utilizados para os guardanapos de tecido e com raminhos verdes de planta permanente. Vou utilizar também para a composição do centro de mesa mais 4 porta-copos e vou utilizar passarinhos branco, azul claro e prateado. Uma base espelhada com a borda prateada, a parte de baixo de uma bombonière, que quem já viu os outros vídeos também sabe que ela faz parte de muitas composições, né? Eu só retiro a tampa e a parte de baixo eu utilizo para fazer como se fosse um cachepô de vidro. E inclusive no dia a dia eu utilizo muito nas minhas composições que estão lá no Instagram. Diariamente eu posto minhas mesas postas de almoço e ela está lá. Vou utilizar também uma base branca em MDF. Esse X aí também já expliquei em outros vídeos. Essa peça faz parte de uma bailarina, aquelas utilizadas, né, em andares para colocar doces, bombons. E ela é a prateleira do meio. Esse X aí é onde encaixa a base dela. E vou utilizar também mais uma base rígida em MDF com a capinha na mesma estampa que vai compor os lugares. Então vamos lá, vamos compor essa mesa. Antes da composição da mesa, eu vou explicar a dobra que eu utilizei do guardanapo, que é uma dobra simplesinha, tá? Guardanapinho quadrado, coloquei ele em diagonal, vou unir uma ponta à outra, formando um triângulo. Aí eu pego essa ponta aqui, levo ao centro do guardanapo e a outra ponta da mesma forma. Ela fica desse jeito, porta guardanapo. E a gente só coloca aqui e ela dá esse formato básico, mas bem bonito. Uma dobra simplesinha. 3 lugares compostos completamente e nós vamos montar o 4º lugar juntinhos aqui. Então, está aqui a base em MDF, o prato, faca à direita com o corte, o gume voltado para dentro e garfo à esquerda. Lembrando que quem está protegendo a mesa é o lugar americano, a base em MDF. Então, os talheres são sobre ela, em cima dela, e não sobre a mesa.
E agora nós vamos colocar a taça, que neste caso seria ou sobre o jogo americano, e aí a gente afastaria um pouquinho o prato aqui, tá? Ou sobre a mesa, no caso aqui que é como eu vou compor essa vez, com um porta-copos. Porta-copos é opcional, mas no caso de colocar a taça sobre a mesa, o ideal é que ela esteja em cima de um porta-copos, tá? E vamos colocar também o guardanapo, conforme eu ensinei a dobrinha, aqui sobre o prato. Uma curiosidade para vocês, esse foi o primeiro lugar americano redondo que eu adquiri. Esse poazinho é a minha paixão, ele tem um valor afetivo muito grande para mim, porque foi o primeiro que eu adquiri, juntamente com os guardanapos. Inclusive, ele é dupla face. Então, os lugares estão compostos, os 4 lugares, como sugestão dessa composição de hoje. Nesse azul royal com poazinho, que é o meu queridinho, como eu disse, tem um valor sentimental para mim. Poderia ser uma louça branca, daria certo também, já fiz composições com louça branca, mas na oportunidade de hoje eu quis colocar toda a transparência nos itens de prato, copo e porta-copos. E agora vamos compor o centro de mesa, que quem já acompanha o canal aqui sabe que é a parte que eu mais gosto, né? Onde a gente pode imprimir na mesa toda a nossa criatividade, todo o nosso estilo e principalmente expor todo o sentimento daquele momento. Então já posicionei ao centro da mesa uma basinha MDF com a capinha, igual a que compõe os lugares, e sobre ela a base em MDF branca, que eu sempre utilizo nas minhas composições. Vocês já devem estar bem familiarizados, que já está acostumado aqui no canal. É que ela é muito versátil. Se tem uma coisa legal para vocês terem para compor centro de mesa, independentemente do formato da sua mesa, é uma base redonda simples. Ou assim, em MDF, pintada de branco no caso, ou mesmo aquelas tábuas, né? Como eu tenho sempre também em composições, aquelas tábuas redondas, igual tábua de carne mesmo, só que eu utilizo só para composição de mesa posta. Então também é bem versátil, aquele tom amadeirado, principalmente clarinho, fica bem legal. Então eu vou colocar sobre o encaixe da base, para cobri-lo eu vou colocar a base espelhada com a borda prateada. Sobre essa base, a bombonière com os PGs, né, os porta-guardanapos em hortência azul claro, compondo um arranjo central. Assim já estaria bonito. Então, com pouca coisa dá para fazer uma composição bem delicada, bem harmônica e o principal, bem aconchegante, tá? Mas como estamos compondo 4 lugares e temos espaço na mesa, nada vai atrapalhar a interação, a conversa, a visibilidade entre os componentes da mesa. Então, eu vou colocar outras coisinhas aqui, conforme eu mostrei para vocês lá no começo do vídeo, na introdução. Vou utilizar um vasinho em MDF, pintado de branco também, só que ele não vai ser utilizado como vasinho. Eu vou utilizá-lo como um adorno, um apoio. E eu vou colocá-lo nessa posição, assim, meio diagonal. Poderia ser reto também, tanto faz, mas na minha ideia, eu gosto muito de colocar as coisas assim de cantinho. Então eu vou deixar ele de cantinho aqui, ao lado do enfeite principal do centro da mesa, e o outro vasinho da mesma forma. Agora eu vou colocar ao lado desse vasinho um porta-copos e em cima dele também. Da mesma forma do outro lado, um porta-copos sobre o fundo, né, do vasinho que está para cima. A gente dá um acabamento, tá vendo? Como eu tenho, deu certo, eu achei interessante fazer essa composição. E o outro ao lado dele. Aí vou colocar sobre esses porta-copos sozinhos o vasinho. Deixa eu mostrar para vocês o detalhe. Esse vasinho, que é um castiçal, na verdade, né? Desses que a gente coloca velinhas aromáticas, eu comprei como castiçal, foi o que veio escrito nele.
mas ele é de um lado, todo de coraçãozinho e poá, que remete também à estampa do lugar americano, e do outro lado, ele tem escrito a palavra love, também toda em bolinha, em poazinha, uma coisinha bem delicada. Os dois vasinhos são iguais. Então, como a proposta de hoje é fazer uma composição igual dos dois lados e também a visibilidade tanto do lado de cá quanto do lado de lá vai ser possível ser a mesma, então a minha sugestão é, por exemplo, quando você tiver um vasinho que tenha a mesma estampa e você tenha dois, eu vou colocar de um lado a palavra love e aí do outro lado vai ficar o coraçãozinho. Tá? Então desse lado eu vou ter o love e deste outro lado eu também vou colocar o vasinho, só que em vez de colocar love para esse lado, eu vou colocar para o lado de lá. E aí, pro lado de cá fica os coraçõezinhos. Poderia também colocar os dois coraçõezinhos para cá, os dois love para lá, mas já que a sugestão de hoje é uma mesa simétrica, então do lado de lá a visibilidade será a mesma do que do lado de cá. E depois eu mostro para vocês. Sobre esses vasinhos com os porta-copos, vou colocar passarinho prateado. Um passarinho aqui e um passarinho aqui do outro lado. Como se eles estivessem num pedestalzinho. Do lado de cá, vou colocar um passarinho azul claro e um passarinho branco, juntinhos assim. Da mesma forma, vou colocar do lado de lá um passarinho branco e um passarinho azul claro. E já vou mostrar para vocês como vai ficar. Vamos lá. Aí a visibilidade aqui, né, ó, dos dois lados vai ser a mesma. Fica bem interessante a composição com essa simetria. Como eu já disse em outros vídeos, nem sempre é possível, mas sendo possível, fica bem mais interessante. Colocando os passarinhos do lado de cá, o azul claro e o branquinho. Do jeito que eles fiquem juntinhos, esse não vai dar para colocar de ladinho, nesse caso. Tá? Então ficou a composição exatamente deste lado como do lado de lá. As cadeiras não estão ali no lugar porque eu puxei para o lado para eu conseguir me locomover, viu, pessoal? Só avisando. Por isso que as cadeiras não estão do lado de lá, tá uma ali num cantinho e a outra no outro aqui, para eu conseguir me locomover com o celular na mão para conseguir mostrar os dois lados para vocês. Então a composição de hoje ficou assim, uma composição delicada, apesar do tampo da minha mesa ser escuro, as cores claras deram uma leveza na composição. Poderia ter colocado uma toalha clara, mas eu quis fazer a composição justamente com o tampo escuro, porque é a realidade de muitas pessoas a mesa nessa cor. Só lembrando que caso eu tivesse optado por uma toalha, aí essa base em MDF rígida faria a função de suplar. Apesar de não ser um suplá, poderia ser utilizada como tal. E aí mudaria a posição dos talheres. Os talheres não ficariam sobre a base, mas sim sobre a toalha. Lembrando somente a regrinha de que sempre os talheres ficam em cima de quem está protegendo a mesa. Então, no caso, se tivéssemos uma toalha, ficaria sobre a toalha. Como não temos a toalha, está sobre o lugar americano. E nessa função de lugar americano, ele não é um suplá, porque sobre suplá também não se coloca talheres. Tá? Então, aqui ele está exercendo, essa base em MDF está exercendo a real função dela, que é a de lugar americano. E por isso os talheres estão sobre ela. Quando, devido à versatilidade desta peça, ela estiver com a função de suplá, ou seja, sobre uma toalha, em cima de uma toalha, aí os talheres vão ficar ao lado dela, na mesma posição. Garfo à esquerda, faca à direita com corte voltado para dentro, porém sobre a toalha. Deixando claro isso daí, sempre um toque ou outro eu falo no vídeo, e o toque de hoje foi esse, sobre os talheres, sobre a função
da base em MDF, quando ela é base em MDF lugar americano e quando ela pode eventualmente assumir a função de um suplá, ainda que não tenha a forma exata de um suplá, porque como nós já vimos, tem os vídeos lá de mesa posta para iniciantes 1, 2, principalmente no 2, tem a especificação e a explicação de cada item e cada função. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, uma composição leve, alegre, com valor muito sentimental para mim, porque eu estou demonstrando para vocês qual foi a minha primeira aquisição no termo de capinha para base em MDF e o guardanapinho, depois dos itens básicos, foi a primeira estampa que eu adquiri. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, inclusive essa composição de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, deixe um comentário, ative o sininho das notificações caso você já seja inscrito. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal, ajude o canal a crescer. Esse canal é novinho, tem menos de 2 meses e nós estamos crescendo juntinhos. Caso queiram sugestões para mesa posta do dia a dia, todos os dias lá no Instagram eu posto as minhas mesas do almoço. De segunda a segunda, vamos dizer assim. Todos os dias da semana eu posto as mesas por lá. E vocês podem ter várias ideias com várias composições diferentes. Então é isso, pessoal. Obrigada por quem assistiu o vídeo até aqui no final. Um beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.